peço, ajuda-me, Deus, a pregar a tua palavra, Senhor. Meu Pai, que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, Pai, nessa noite. Que almas venham ser transformadas, que o nome do Senhor seja exaltado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor nessa noite, pode glorificar o nome deste Deus Todo-Poderoso. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando eu estava aqui, irmãos, louvando o nome do Senhor, enquanto nós estávamos aqui adorando, muitas lembranças me veio na minha mente, amém, de momentos em que eu passei a minha mocidade na presença de Deus. E eu fiquei muito feliz quando eu vi esse irmão testemunhando com grande alegria, com grande disposição. E quando eu vi o irmão saltitando, dando o seu testemunho de alegria, me veio uma nostalgia de como era a nossa mocidade, como era a juventude. E por que os nossos jovens hoje não fazem mais isso? Por que muitas das vezes é necessário um congresso, um acampe ou um VG para no momento da adoração a gente pular? E por que nós não podemos se alegrar aqui neste lugar? Vocês não são estranhos, mas a palavra de Deus, vocês serão filhos, eu serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. A igreja do Senhor, ela não é um estranho, nós somos o povo de Deus. A palavra de Deus diz que quando Esdras, o sacerdote, trouxe a segunda, uma segunda, como posso dizer, vinda do cativeiro da Babilônia, porque houve 3 retornos. O primeiro foi Zorobabel, que veio com a primeira comitiva para Jerusalém novamente, depois de 70 anos. E logo em seguida veio Esdras. E por último veio Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Mas Esdras observou algo que estava acontecendo no meio do povo de Israel. O povo, quando eles voltaram do cativeiro, eles trouxeram as suas mulheres que eles haviam se casado na terra estranha. E essa união com povos de outras nações fizeram com que os seus filhos falassem uma língua que não era mais a língua materna. Eles não conheciam mais a sua origem, eles não conheciam mais a sua identidade. Eles falavam meio hebraico, meio asdodita. E Esdras os conjurou em nome do Senhor, que eles tomassem uma decisão, para que de fato eles pudessem fazer parte do povo de Deus. O que eu quero dizer para a igreja pentecostal unida do Brasil, de um modo geral, não importa distrito leste ou oeste, mas que esta igreja ainda é a igreja do nome do Senhor, batizada em nome de Jesus. Nós somos ainda a igreja do bate-palma. Aleluia! Em 29 de outubro de 1965, fazem 60 anos que um casal de jovens, um americano e uma canadense vieram ao Brasil sem falarem uma única palavra em inglês. Eram recém-casados, eles vieram para o Brasil pregarem a palavra de Deus. Depois de 14 meses em território brasileiro, aprendendo a falar o português, eles iniciaram o primeiro culto em um subúrbio aqui bem próximo, no bairro do Santo Antônio. E em um desses cultos, 14 almas vieram para o altar de arrependimento. Glória a Deus! Eu posso imaginar, igreja, o começo da história desta igreja, e os nossos filhos, essa geração, essa juventude não pode perder a história da nossa igreja. Você não pode se esquecer de quem nós
você veio, por que você prega esta mensagem. O Senhor, Ele requer que a igreja, hoje irmãos, se implora para subir ao monte do Senhor, mas que enquanto que a palavra de Deus está dizendo quem subirá, ou seja, nós não somos merecedores, nós não somos dignos, e se nós quisermos subir ao monte do Senhor, nós precisamos nos acharmos dignos para estarmos diante dele. Mas se para nós subirmos ao monte do Senhor, nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Nós precisamos conhecer a lei do nosso Deus. Estudando um pouco sobre a história do nosso missionário, pastor Ben, no ano de 1964, eles iniciaram um trabalho, eles começaram o trabalho aqui no bairro de Santo Antônio, e na garagem da sua casa, lá na Ramos Ferreira, do bairro de Cachoeirinha, mas precisava de ajuda, de obreiros, de homens e de mulheres que pudessem o auxiliar. E eles, em 1964, eles iniciaram um trabalho no bairro de Santa Luzia e no São Francisco, mas ali o trabalho era muito árduo. O espírito do espiritismo, catolicismo predominava muito naquela época. E por fim, eles tiveram que entregar aquele terreno, aquele prédio ali onde eles haviam alugado. E meados do ano de 64, no mês de junho, eles estavam evangelizando ali na Avenida Castelo Branco, no Cachoeirinha. E eles encontraram uma senhora que os ofereceu um terreno para que eles comprassem para a igreja. Por que eu estou contando essa história? Porque aqui eu tenho certeza que tem jovens que não conhecem essa história. E que essa história está morrendo com os nossos pastores antigos, os irmãos da cabeça branca. E isso não pode morrer. Nós não podemos nos esquecer de onde nós começamos. Eu sou grato a Deus por ter nascido nessa igreja, por meus pais terem me ensinado no caminho do Senhor. Me lembro, irmão, morri beleza. Eu me lembro que quando eu ia naquelas convenções lá no Atlético do Rio Negro, e eu via o coral de jovens se apresentando, o poder de Deus se manifestava. Eu anelava lá no meu lugar, eu ainda era um adolescente, e eu anelava, eu dizia, um dia eu quero fazer parte dessa mocidade. Um dia eu quero cantar, mas hoje nós precisamos adular para chegar na frente para cantar. Hoje o líder seccional às vezes precisa insistir, implorar. Mas quem subirá ao monte do Senhor? Será que Deus precisa? Será que Deus depende de nós para isso? Mas é nós que precisamos ir até a presença dEle. Nós aqui precisamos correr para o altar do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados. Aleluia. No ano de 1968, 2 jovens vieram ao Amazonas visitar a irmã Teresa. Uma tinha sido colega de quarto na escola bíblica. Uma era a Margarete, a missionária Margarete, e a outra eu não me recordo o nome dela. E a irmã Teresa saiu com essas 2 jovens americanas. Elas sobrevoaram no avião do pastor Benny até o município de Coari. E quando eles chegaram ali naquele lugar, fizeram um trabalho ali voltado para as crianças. E naquele momento, o amor missionário foi plantado no coração da missionária Margarete. E ela disse para a irmã Teresa, eu quero ficar aqui, porque eu entendi que o meu ministério é esse, eu preciso ficar aqui com vocês. E ela pediu autorização
da missão americana para que ela fosse enviada como missionária para Manaus ajudar o casal, e ela foi enviada. E foi aqui, aliás, foi aqui nesse estado, em que em uma dessas missões, ela fazendo a obra, ela perdeu a sua vida, mas não negou o nome do Senhor. Sabe, igreja, hoje, o que eu percebo hoje, é que hoje a gente tem pessoas que estão sendo batizadas em nome de Jesus. Nós temos estatísticas que a obra do Senhor está crescendo, as secções estão expandindo, as igrejas estão se multiplicando, novos obreiros estão sendo consagrados. Inclusive, até conversei com um pastor aqui, que ele me lembrou que eu ainda lecionei para ele no IBA. Mas nós acabamos deixando isso como uma rotina, como uma religiosidade. Mas nós não podemos perder o fervor que os nossos pais começaram. São 60 anos de história, 60 anos que não pode morrer, 60 anos que não pode ficar no esquecimento. Eram tempos bons que a mocidade sentava nos primeiros bancos. No lugar de vocês, jovens, me perdoe com toda a humildade, mas era aqui, nos primeiros bancos, era o lugar que a mocidade era a vitrine da igreja, era a beleza. Vocês jovens são a beleza da igreja, vocês ornamentam a casa do Senhor, vocês querem subir ao monte do Senhor. Mas parece que hoje muitos estão se escondendo, querem ficar nos últimos bancos. Jovem, esse é o momento, esse é o tempo de você buscar a presença de Deus, de você se achegar ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de 2 Coríntios capítulo 3, vós sois a carta aberta, lida por todos os homens, não escrita com tinta, mas pelo Espírito Santo. Você não precisa se esconder, você é a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Você precisa se sentir orgulhoso, porque você é batizado em nome de Jesus. Eu me lembro, pastor, que a nossa igreja, os jovens de um modo em geral, éramos mais, nós tínhamos tanta ousadia. Eu me lembro, a minha avó, a minha mãe, quando o pastor Benny chegou no ano de 1965, minha mãe tinha 3 anos de idade, porque ela nasceu em 61, 4 anos. E aos 13 anos, lá na ilha do Marrecão, a minha mãe foi batizada pelo pastor Benny em nome de Jesus. Ela não conhecia o Evangelho, mas um dia aquele avião pousou lá naquele lago, e chegou lá na beirada lá do barracão onde os meus avós moravam, e pela primeira vez os meus avós ouviram a mensagem do nome do Senhor. E minha mãe conta que em um culto que foi pregado, meu avô entregou a vida dele para o Senhor Jesus, e toda a família foi batizada nas águas em nome do Senhor. E jovem, hoje nós precisamos voltar ao primeiro amor. Você precisa lembrar da sua essência, lembrar de onde você veio. Aleluia. Amém. No dia 8 de julho de 1741, na cidade de Enfield, Connecticut, dos Estados Unidos, um homem magro, de óculos, segurando um manuscrito trêmulo nas mãos, ele começa a pregar um sermão. Mas antes que ele termina de pregar esse sermão, a história relata que as pessoas se agarravam aos bancos da igreja, as mulheres choravam com medo
do juízo de Deus. Esse homem era Jonathan Edwards. Com um único sermão ele mudou o destino espiritual de uma nação. E o que isso tem a nos ensinar nos dias de hoje? Amém? Os puritanos, os que vieram da Inglaterra para o Novo Mundo, porque a América era conhecida como Novo Mundo, eles desbravaram os oceanos, eles enfrentaram as tempestades, e eles vieram e plantaram a semente do Evangelho. Eles começaram a anunciar, eles fincaram as primeiras estacas do Evangelho. Mas chegou um momento lá pelo século XVIII, em que os filhos desses puritanos, eles congregavam nas mesmas igrejas que os seus pais construíram. Eles cantavam os mesmos hinos que os seus pais cantavam, mas sem uma essência. Eles eram apenas uma casca que não tinha nada por dentro, estava apenas o exterior. E algo precisava ser feito de imediato para que aquela situação mudasse. Algo precisa ser feito de imediato nos nossos dias. Igreja do Senhor, como pode haver um arrebatamento nos dias de hoje? Seria um caos total, seria uma perca total. Alguém precisa acender a lâmpada, alguém precisa dobrar os joelhos, alguém precisa se sacrificar, alguém tem que lembrar de onde nós somos, de onde nós viemos. Nós precisamos. Jovem, você precisa buscar a presença de Deus. Comece a ouvir as histórias dos seus pais. Minha mãe, ela relata, e eu cheguei a presenciar também, que lá no interior onde ela morava, não havia mecanismo para que as pessoas sentissem a presença de Deus. Não havia música emocional para impulsionar. Não havia... Me desculpem, mas foi o discernimento que eu tive. Mas Deus usou grandemente o irmão Moisés. Mas o Senhor te usou nessa noite, irmão Moisés, como um desfibrilador para animar. Sabe quando a pessoa está na UTI e ela precisa de uma animação? Hoje o Senhor te usou como um desfibrilador no coração da igreja. Mas a igreja não pode ser apenas assim. Você precisa estar em avivamento em todos os momentos. É na sua casa, é na faculdade, é na escola. Nós não podemos só apenas ser renovados aqui e as nossas vidas continuar sendo a mesma depois que sair por essas portas. Nós precisamos manter esse fogo ardente. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro que quando eu passava as minhas férias lá em Manacapuru, que minha avó congregava lá com o pastor Zé Ribamar, a irmã Raimunda Falcão, que era conhecida como a irmã Neném, quando eles, pastor Ben, ele mandou fazer 2 bloquetes, para que com esses bloquetes se formassem as formas que construíram mais de 80 igrejas pentecostais unidas do Brasil, aqui no estado do Amazonas. E a minha avó preparava merenda, fazia almoço e levava lá para o pastor que estava fazendo. E o tempo passou, e eu lembro que quando eu passava as minhas férias lá em Manacapuru, na época o pastor Augusto Câmara era o líder da mocidade lá no Templo Central, e eu acompanhava aquela mocidade ali, se eu não me engano, o nome daquela mocidade é Baluarte, Baluarte, se eu não me engano. E nós entrávamos, nós tínhamos tanta ousadia, que nós entrávamos em igrejas trinitárias, pastor, para pregarmos a palavra de Deus. Nós não tínhamos vergonha de entrar nos terminais. Eu não falo para me exaltar, mas eu já entrei em todos esses terminais de ônibus, pregando a palavra de Deus, não entregando folhetos, ensinando a mensagem do Senhor. Mas hoje nossos jovens são tímidos demais.
Hoje o conhecimento está muito raso, jovem. Eu não estou falando isso para te desanimar, mas para te despertar, para fazer com que você... Isso é para que nós possamos ser dignos de chegar até o monte do Senhor. Irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 19, a palavra de Deus diz, irmão, 19, versículo 10, que o Senhor mandou Moisés falar ao povo para se preparar, porque ele ia descer numa nuvem escura e iria falar com o povo. Mas o Senhor falou assim: mas pede para o povo se santificar no primeiro e no terceiro, no primeiro e no segundo dia, porque no terceiro dia eu vou descer e eu vou falar com eles. Mas quando chegou no terceiro dia, que a nuvem da glória do Senhor se manifestou, o monte fumegava. O povo olhou para dentro de si, o povo fez uma reflexão dentro de si, e eles disseram: Moisés, fala por nós, Moisés, porque nós não podemos, Senhor, chegar até a tua presença. Hoje muitos estão numa situação que eles se disciplinam, eles conhecem as suas condições e eles sentam no último banco, não participam de atividade porque ele está se autodisciplinando. Mas que enquanto que o altar ainda continua sendo um lugar de restauração, a igreja ainda é hospital do Senhor, a igreja ainda é, irmãos, um lugar, irmãos, de cura, de curar o enfermo, de curar aquele que está doente. Mas o sermão de Jonathan Edwards diz: não finda ali naquela noite. A história relata, irmãos, testemunhas oculares relatam que após aquela pregação de Jonathan Edwards, ele nem olhava para as pessoas, ele simplesmente falava no seu papel. Enquanto ele falava, as pessoas se arrependiam, elas gritavam, elas se seguravam no banco, porque estavam sendo confrontadas pelo seu pecado. Mas se hoje você for falar algo, uma palavra dura, as pessoas se magoam, as pessoas cancelam uns aos outros, as pessoas isolam uns aos outros, porque o pastor falou duro demais, porque a pregação falou duro demais. Eu não vou mais cantar, e ele acaba sabotando a obra de Deus. Jovem, não sabote a obra de Deus. O que é sabotar? É você dizer: não, eu não vou cantar no coral, eu não vou participar da programação, porque você se acha dono da obra de Deus, mas sendo que é nós é que precisamos lutar para chegar no monte do Senhor. Jesus não precisa ficar implorando: olha, vem meu irmão, vem meu servo, vem, suba até minha presença. Cadê você? Mas é nós que precisamos ir até a sua presença. Nós que precisamos pagar um preço. Naquele dia, Jesus não vai sair de casa em casa pegando pela mão das pessoas para levar para o céu, não. É cada um que estiver preparado é quem vai ouvir o soar da trombeta. Hoje, se o pastor não for pegar na casa, ele não vem para a igreja. Se o pastor não der oportunidade para ele fica magoado. Mas, irmãos, a história relata, irmãos, que após aquele testemunho, aquele relato, aquela pregação, houve um arrependimento, irmãos, houve uma conversão genuína. Nós precisamos, irmãos, nos converter de verdade. Eu preciso, irmãos, me converter, me arrepender dos meus pecados. Eu não preciso me enganar a mim mesmo. Por que adianta eu me enganar a mim mesmo? Porque o meu tempo na casa do Senhor não vai garantir a minha salvação, mas é a minha mudança constante. Jovem, procura mudar as tuas atitudes na casa de Deus. Procura se esforçar mais.
Não fica esperando o teu líder ficar insistindo para te fazer. Não fica se dando uma de durão. Meu líder que vai ter que me adular. Não é verdade? O líder tem que ficar correndo atrás do jovem. Mas igreja do Senhor, ainda no meu tempo, para cantar na mocidade, no mínimo era 3 meses a 6 meses de observação. Não era qualquer um que cantava no coral dos jovens naquela época, não. Tinha que ser batizado em nome de Jesus e ter o Espírito Santo. Hoje qualquer jovem entrou na igreja, já está empurrando lá no meio do coral, sem nenhuma preparação espiritual. Glória a Deus. Mas nós precisamos retornar de onde nós viemos. Hoje o que eu vejo de jovens saindo do nosso meio, quando você vê, está numa trinitária. Eu sei que é fora de ética, mas eu vou quebrar o protocolo. Às vezes, quando você percebe, o irmão está lá na Assembleia de Deus, está na church, né? Eu não sei nem falar inglês. Está lá na igreja da parede preta. Até as vestes já são diferentes. Até a saudação é diferente. O que vai ser quando o Senhor, quando estes homens fecharem os olhos? Vocês jovens é que vão passar o bastão para outro que vem depois de vocês. Ontem um aluno da escola bíblica que congrega lá com meu pai disse que lá na sala dele, não sei, porque é outro distrito, né? Fez uma pergunta pro professor que eu fiquei assim, meu Deus, até que ponto? Ele perguntou: professor, por que não tem nenhuma tabela de disciplina? Fez isso 3 meses. Aí o pastor Elcio, respondeu assim: não, meu irmão, é porque isso vai de cada pastor, dentro da sua consciência, ele que determina o prazo, e depois, quando eu for pastor, eu vou fazer uma tabela. Quem cortou o cabelo 3 meses, quem foi pro carnaval é 9 meses, quem fornicou é tantos meses. Meu Deus, até que ponto as pessoas... Nós não podemos, irmãos, se esquecer desta palavra aqui, irmãos. O que o nosso pastor Benny, o que ele poderia, como ele reagiria vendo uma geração que está se esquecendo dos princípios? Nós não podemos, irmãos. Nós precisamos ter amor pela nossa mensagem apostólica. Atos 2:38 ainda é a mensagem de salvação. Arrependimento ainda é a mensagem de salvação. Não se confie, porque hoje os pastores estão mais flexíveis, porque antes eram mais rígidos. Não se confie, porque os tempos mudaram, mas a palavra ainda não mudou. A palavra não mudou. Você pode até achar que está enganando o teu pastor, o teu líder, mas não se engane, irmãos, porque se Jesus voltar e você estiver continuando fazendo as coisas erradas, você não vai ouvir o soar da trombeta de Deus. Jesus está voltando, jovem igreja, Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Minha mãe conta que naquela época as mães com criança no colo, sentadas, falavam em outras línguas, cantavam no Espírito. Uma falava em línguas, a outra já interpretava. Os dons estão ficando cada vez mais raros no nosso meio. A palavra de Deus diz para você, jovem: desperta o dom que há em ti, jovem.
busca pelos dons. Hoje tem tanta coisa distraindo a nossa juventude, é tanta distração. Vocês sabem, as redes sociais é uma delas, distrai muitos jovens. Hoje você não vê tantos sinais e maravilhas. Um dos motivos é, como o irmão falou, as pessoas dão testemunho, mas muitas vezes é porque Deus está querendo entrar, mas Ele não encontra espaço. Amém? Como nós queremos receber o nosso Senhor, se a gente chega aqui no culto e não dá glória a Deus, não dá um aleluia, não recebe Ele, não aplauda. Eu fiquei muito feliz pela atitude da líder de mocidade local, que quando ela chegou aqui, ela impulsionou: vamos ficar de pé, vamos adorar o Rei, vamos fazer o melhor para Ele. Nós não podemos, irmãos, tornar os nossos cultos como uma rotina, como tão cansado demais. Eu estou tão cansado demais, tão preguiçoso demais. São apenas 2h30 muitas das vezes, mas quando a gente está na nossa casa, no nosso quarto, teclando, deslizando as telas para cima, a gente passa horas. Nós precisamos voltar ao tempo em que os jovens faziam consagrações, jejuns, subir ao monte do Senhor e ir para as vigílias. Participei de muitas vigílias ali, do pastor, na Vila Marinho. Sim, amém. Participei de muitas daquelas vigílias e o poder de Deus se manifestava. E eu morava na Zona Leste, eu pegava ônibus, eu não me importava a distância. Quantas vezes eu moro no Jorge Teixeira, eu ia a pé do Jorge Teixeira para o Coroado, para o culto da bênção, porque eu não queria perder o culto da bênção. Mas hoje, se não carregar, nem Uber ainda traz o jovem para o culto da bênção. Eu recebi muitos milagres no culto da bênção, no corredor da bênção. Nós não podemos perder isso, jovem. Cadê os evangelismos? Os evangelismos pela tarde com a mocidade. Hoje o líder de evangelismo não precisa implorar, mas naquela época a mocidade era a força do evangelismo, que saía pregando a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando eu era criança, a minha mãe, quando chegavam os testemunhas de Jeová lá na porta, minha mãe não ia lá perder tempo dela não. Ela dizia: Misael, Natanael, vão lá, pode ir lá. E era a gente que dava conta do recado, pastor. E ele saiu de lá, irmãos, desesperados. E disse assim: mas você é muito inteligente, né? Mas hoje, irmãos, se pergunta Atos 4:12 para um jovem, ele não sabe mais citar. Perguntas básicas da igreja de unicidade, ele não sabe mais responder. Sabe, meu irmão, ainda é tempo. Nós podemos ainda reverter esse quadro. Você não está morto, você está vivo. O mesmo Espírito que operou no pastor Benny, que impulsionou os jovens a irem estudar o RIBA lá no Rio de Janeiro. Jovens que não mediam esforços, iam para os interiores pregar a palavra de Deus. Meu pai pastoreou lá na cidade de Nova Olinda do Norte, no Rio Madeira. Naquela época, só dele receber uma carta do pastor Benny, ele ficava muito feliz. Só de receber uma carta do pastor Benny. Mas hoje, se não der a oferta, se não der a contribuição mensal, ele não vai pregar a palavra de Deus. Meu pai não recebia oferta. Muitas vezes recebia uma caixa de roupa que a irmã Teresa mandava, e meu pai pegava e distribuía entre os irmãos da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tive o privilégio e a honra de poder viajar com ele de avião e fazer a obra com ele em aldeias indígenas. E eu me lembro que em uma dessas missões que eu estive com ele, nós estávamos ali na aldeia Santa Maria e havia um grupo de pastores e só tinha uma mulher nessa equipe, que era a missionária Tigé, Maria de Jesus.
Os irmãos conhecem, né, irmãos? Amém. E eu estava torcendo para o meu pai, o pastor Beni me escolher para ficar com meu pai, porque era de 2 em 2. E ele me colocou justamente com a missionária de Jeff. Meu Deus, poxa vida, eu queria ficar com meu pai, ele me colocou. Pastor, tudo bem. Quando foi 5h30 da manhã, o pastor Beni já estava acordado de pé, já estava alimentando as asas do avião. Imagine só, irmãos, um senhor de uma idade, e hoje o jovem às vezes nem se levanta para bater palma. Parece que ele bate, parece que está lavando roupa assim, ó. Você tem força, jovem. Glória a Deus. Não perca essa fé. Amém. Peça do Senhor que Ele venha te dar o mesmo ânimo que Ele deu para Neemias. A Bíblia diz que o Senhor colocou um espírito de ânimo em Neemias. O povo estava desanimado, estava desacreditado. Milagres ainda acontecem nessa igreja. Glória a Deus. Eu também cheguei, irmão, a presenciar milagres lá no Atlético Rio Negro, lá no ginásio de Nienberg, no Santo Antônio. Eu cheguei também a presenciar milagres nessa igreja. Eu sou uma testemunha ocular disso. Amém. Fique de pé nessa noite, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eram as convenções, chegava na hora da oração, a mocidade corria para o altar do Senhor para se encher da presença de Deus. Jovem, ore nessa noite para que o Espírito do Senhor Ele venha trazer um espírito de quebrantamento, para que Ele venha abrir nossos olhos espirituais e nos despertar. Hoje o bastão está nas mãos destes homens, mas amanhã será passado para você. E você vai precisar ter a mesma força. A Bíblia diz, irmãos, que Caleb, com a idade de 85 anos, Caleb, quando ele chegou nessa idade que Josué já tinha derrotado os cananeus, Caleb reivindicou a sua herança. Ele disse assim: eu era jovem quando Moisés me entregou essa terra. Agora eu estou com 85 anos, mas eu ainda tenho a mesma força. Você, jovem, tem uma força que você precisa ativar essa força. Por isso que o Satanás está tentando parar a nossa juventude, porque ele sabe que você tem uma força muito grande. O pastor citou quando ele deu testemunho, jovens, vocês são fortes. Vocês são fortes. Eu gostaria, por gentileza, de pedir que os pastores fizessem chegasse aqui na frente, ou um corredor mesmo. Vamos, e vocês todos fizessem um corredor aí. Vamos entrar aqui no corredor da bênção. Talvez se você não foi no culto da bênção da sua secção, agora chegou a oportunidade. Mas enquanto você entra, já entra com um propósito, já faz um compromisso, já pede algo do Senhor. Não entra de qualquer maneira, não entra porque o pregador está dizendo para você entrar, mas já entra com o teu coração aquebrantado, entra com o teu coração na presença do Senhor. Diga: Senhor, eu não vou sair daqui da maneira como eu cheguei. Oh Deus Todo-Poderoso, neste momento, meu Pai, diante da Tua presença agora, Senhor, estou aqui, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, a Tua igreja, meu Pai, nessa noite. Oh Senhor, aviva a Tua obra, oh Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz reconhecida na Tua ira, livre-te da misericórdia. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite, igreja. Aleluia. Ele está operando aqui nesse lugar. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Começa a